Olá, eu sou o Armindo Ferreira e esse é o SBT News aqui no Digitalks. A gente continua entrevistando vários nomes aqui do evento e olha, contar histórias para vender parece que funciona bem. Mas quem vai contar mais para mim sobre isso é o Pedro, que está aqui do meu lado, que é escritor e artista de quadrinhos. Pedro, bem-vindo aqui ao nosso estúdio do SBT News. Muito obrigado. Bom, contar histórias é marketing, né? E eu acho que a gente está vivendo numa época em que nunca se consumiu tanta ficção, nunca se consumiu tanta narrativa, e aí eu acho que o mercado de marketing está olhando cada vez mais por storytelling, que é como é que eu faço para contar uma história que seja cativante e que eu consiga também vender o meu produto, vender o meu serviço. Né? E aí é que eles recorrem a contadores de histórias profissionais como eu. Pedro, de uma maneira geral, hoje em dia é muito difícil prender a atenção das pessoas, né? Porque elas estão ali preocupadas com o problema delas do dia a dia, tá ali no metrô, tá tendo um monte de propaganda passando e ela não está prestando atenção. Mas quando a gente vai num buffet, por exemplo, de crianças, e a recreadora fala, gente, olha, vou contar uma história aqui para vocês. Parece que as crianças largam tudo que elas estão fazendo para prestar atenção na história e, de certa forma, quando a gente virou adulto, a gente continua com esse sentimento de parar para ouvir histórias, né? Eu acho que a gente aprende muito sobre quem a gente é e o nosso papel no mundo através de histórias. Você vê isso nas religiões, você vê isso nas tradições todas, né? Então, as histórias que seus bisavós contavam, passaram para os seus avós, que passaram para os seus pais, que passaram para você, e isso te forma. Então, eu acho que, primeiro, tem dois aspectos. Tem essa coisa da tradição que é inconsciente. Nossa, então eu vou te contar uma história, você já está prestando atenção. E também tem o fato... não, acho que é só isso. Muito bacana. E a gente tem essa questão, a gente tem várias pessoas que assistem a gente, que são pequenos empresários, ela é a pessoa que vende o bolo de pote, o artesanato dela. E se ela começar a contar histórias, ao invés de vender, pode ser que ela consiga vender mais? Eu acho que consegue. Eu acho que assim, uma boa história ela tem dois elementos que são fundamentais. Primeiro, a autenticidade. Se você está vendendo o seu bolo, você tá buscando alguma autenticidade naquele bolo porque você quer destacar o seu bolo dos demais. Então eu acho que se a pessoa pensar em contar uma história, primeiro ponto é buscar a autenticidade. E segundo, fatores de reconhecimento, quer dizer, como é que aquela pessoa, como é que você pode se conectar com a minha história? Como é que você pode se identificar com a minha história? Quanto mais, aí é que está o paradoxo, aí é que está a parte difícil, quanto mais autêntico eu for, mais as pessoas vão se identificar com as minhas histórias, porque a minha dor é igual à tua, os meus desejos são iguais aos seus, a minha luta é igual à de todo mundo. Então eu acho que se a pessoa buscar autenticidade e querer que a sua história se conecte, que outras pessoas se identifiquem com ela, eu acho que ela ganha, ela tem mais chances aí de criar uma boa história e atrelar um bom produto. Então essa coisa de contar histórias dentro do ambiente do marketing serve para a grande corporação, mas serve também aí para os pequenos empresários. Eu acho que mais para os pequenos empresários, porque os pequenos empresários têm mais autonomia da própria história, né? Então, o pequeno, o senhor ali da padaria, a livraria ali de bairro, aquilo ali tem tradição, aquilo ali tem história, e se souber contar bem aquela história e atrelar isso ao serviço de alguma maneira, que seja nas redes sociais ou por algum outro veículo, às vezes em cartazes, na pior das hipóteses, melhor. E você, né, é um artista autoral, tem o seu trabalho e eventualmente você faz os seus trabalhos autorais e às vezes para as marcas. Uma coisa acaba criando sinergia com a outra? Cria total sinergia, porque o meu trabalho artístico, a forma como eu vendo o meu trabalho artístico, eu aprendo no marketing. E trabalhando no meu trabalho, produzindo mais histórias, eu tenho mais expertise para aplicar no marketing. Então é uma coisa que se retroalimenta. Muito bacana, muito obrigado pela presença muito obrigado aqui no SBT News. Muito obrigado eu pelo convite. É o SBT News no Digitalks 2023.